Olá, boa noite a todas, todos, todes. Damos início agora à nossa atividade do curso Antônio Gramsci, a nona aula das 14 que integram este curso, aula Filologia e Política em Gramsci, com o professor Álvaro Bianchi. Antes de iniciar propriamente a aula, enquanto o pessoal vai chegando no chat, dando boas-vindas a todos, boa noite. A gente vai fazer rapidamente algumas divulgações de algumas atividades que ocorrerão, de duas lives que ocorrerão nos próximos dias, promovidas pelo Straeb, e também a divulgação de um livro do professor Álvaro Bianchi na sequência. A primeira destas lives, que vai ocorrer amanhã, é uma live, um debate sobre educação em Cuba, formando seres humanos emancipados, promovido pelo Straeb, amanhã, às 19 horas, ministrada pela professora doutora Maria Leite, da Unisantos, tendo como mediador o professor Marco Lamarão, e também a participação do Heraldo Batista, coordenando a atividade. Então, esta live ocorrerá amanhã, às 19h30, no canal do Straeb. Na próxima semana, no dia 17, nós teremos uma live com o professor doutor Luiz Antônio Groppo, da Unifal, pesquisador do CNPq, que vai abordar o tema Ocupações Secundaristas no Brasil em 2015 e 2016, experiências e trajetórias, tendo como mediadora a professora Verielle Della Justina, e como apresentador, a participação do professor Ricardo Pereira Munhoz, também nesta live, no dia 17, próxima quarta-feira, às 19 horas, também no canal do Straeb. Também a divulgação do livro do professor Álvaro Bianchi, Gramsci Entre Dois Mundos, Política e Tradução. Então, este livro, recentemente editado, que será complementado à divulgação pelo próprio Álvaro, logo na sequência também. E, por último, a gente registra, enfatiza a importância das atividades que ocorrerão na próxima semana, no contexto da greve do setor público, no dia 18 de agosto, Dia Nacional de Mobilização, contra a PEC 32, contra a chamada reforma administrativa, que mais objetivamente é a destruição do serviço público, o retrocesso em torno de todas as garantias, todas as conquistas que se teve em torno dos serviços públicos e dos direitos dos servidores públicos. Portanto, a gente enfatiza a importância da greve, da paralisação das atividades de mobilização que se constituirão no contexto desta mobilização. Então, estes são os informes iniciais, e a gente convida, então, e agradece enormemente a disposição, a presença do professor Álvaro Bianchi, professor livre-docente, até recentemente diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, coordenador do PEPOL, Laboratório de Pensamento Político, pesquisador associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, bolsista Produtividade em Pesquisa nível 2 do CNPq, e doutor em Ciências Sociais já há alguns anos pela Unicamp. Então, fiz um resumo bastante breve de uma pequena parte da apresentação, que a gente não... mas queria dizer que a gente agradece enormemente, e como as demais aulas até hoje, tem grande expectativa em ouvi-lo, em discutir e depois, na sequência, em debater. Então, boa noite e bem-vindo, Álvaro. É muito bom ter a sua presença no curso. Como de hábito, o microfone está desligado. Esta é a frase mais escutada durante a pandemia.
Boa noite, Gilberto. É um prazer estar aqui com vocês, saber que estão bem. Já, enquanto esperávamos, manifestei o contentamento com o convite que recebi e expressei os parabéns pela iniciativa deste curso tão bem sucedido, tão oportuno, sobre Antônio Gramsci. Espero que as pessoas que nos acompanham nesta transmissão também estejam bem e em segurança. Bem, o tema sobre o qual eu vou falar hoje é Gramsci, a filologia e a política. Temas que cruzam, de certa maneira, este livro há pouco apresentado, Gramsci Entre Dois Mundos, no qual eu reúno ensaios publicados ao longo da última década, em uma publicação editada pelos amigos da Autonomia Literária, um trabalho belíssimo que fizeram. De certa maneira, este livro condensa minhas pesquisas. Vocês vão perceber que a Bisnaguinha, a minha gata, também vai participar deste evento. Ela não perde nenhuma oportunidade de aparecer no YouTube e nas redes sociais. Bem, reúne, então, esta minha produção dos últimos 10 anos e expressa uma preocupação com os temas da filologia e da política no pensamento de Antônio Gramsci. Por um lado, a filologia como método de investigação das próprias ideias de Antônio Gramsci, por outro lado, a maneira como este método é traduzido em um argumento que é fundamentalmente um argumento político que se expressa com força nas páginas dos Cadernos do Cárcere, mas antes mesmo de sua prisão, naqueles escritos jornalísticos que publicava em jornais como Avanti e Il Grido del Popolo. Bem, Gramsci, filólogo. Comecemos com esta ideia. Este é um tema muito pouco discutido, na verdade, nos estudos gramscianos brasileiros, e eu creio que isto se deve a uma modalidade de difusão da obra de Gramsci no Brasil, a qual ocorreu primeiro no final dos anos 60 e anos 70, com uma edição temática que não preservava a integralidade dos Cadernos do Cárcere, mas selecionava alguns textos, e depois com uma edição que o seu editor, o próprio Carlos Nelson Coutinho, denominou de temático-crítica, a qual também não reunia o conjunto dos textos gramscianos, mas tinha a vantagem de, ao menos, publicar na sua integralidade os chamados cadernos especiais, aqueles monográficos dedicados a Maquiavel, dedicados à filosofia de Benedetto Croce, dedicados à questão dos intelectuais e assim por diante. Enfim, o público brasileiro tomou contato com a obra de Antônio Gramsci, mas tomou contato com uma parte desta obra e nunca teve acesso, em português, aos Cadernos do Cárcere em sua completude e na sequência com a qual Gramsci nos legou. Nem vou dizer a sequência na qual eles foram escritos, porque isso é uma questão mais complexa. Bem, enfim, isto faz com que alguns temas, né, do pensamento gramsciano percam força no nosso contexto intelectual e cultural. Temas que são muito discutidos, por exemplo, na Itália. Hoje existe um grande consenso entre os estudiosos italianos, associados à Fondazione Gramsci, associados à International Gramsci Society Itália, de que, para compreender de maneira adequada o conceito de hegemonia de Gramsci, é preciso colocá-lo em conexão com os seus estudos linguísticos.
seus estudos sobre a linguística. E esta dimensão, que é verdadeiramente importante, verdadeiramente significativa para uma melhor compreensão do conceito de hegemonia em Gramsci, é uma dimensão completamente subvalorizada nos estudos brasileiros. Da mesma maneira, isto que estou aqui chamando, juntamente com Gramsci, evidentemente, de filologia. Gramsci era um filólogo e foi um filólogo até o final de sua vida. Eu brinco dizendo que ele foi, durante mais tempo, filólogo do que comunista. Ou seja, se há um traço que se marca de maneira mais duradoura o pensamento de Gramsci, é este interesse pela filologia. Gramsci entra em 1911 na Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Turim, graças a uma bolsa que ele ganha, que lhe permite se mudar da Sardenha para o Piemonte, com a finalidade de fazer este curso universitário, e se matricula no curso de Filologia Moderna. É este o curso no qual Gramsci se matricula na universidade. Palmiro Togliatti, que será também secretário-geral do Partido Comunista Italiano, sucedendo Antônio Gramsci, entra neste mesmo ano, na mesma universidade, mas se matricula no curso de Direito. É neste contexto que eles se conhecem também Angelo Tasca, que era um aluno de letras, um pouco mais velho que Togliatti e Gramsci. E, a partir daí, constroem uma relação de cooperação que culminará na criação do jornal L'Ordine Nuovo, em 1919, e também na fundação posterior do Partido Comunista Italiano. Mas o que me interessa neste momento da exposição é este Gramsci filólogo. A sua formação universitária é, sim, aquela própria dos estudos filológicos como eram praticados na Itália. Os estudos filológicos nascem no contexto dos estudos clássicos, dos estudos sobre a literatura greco e romana, mas se desenvolvem de maneira a incorporar outras manifestações literárias, e inclusive aquelas próprias do mundo moderno, em uma filologia moderna. Bem, o que compunha esta grade curricular de Gramsci? Os estudos de literatura greco e romana, os estudos de língua grega e latina, os estudos de glotologia, que é o nome que na Itália recebia a linguística comparativa, e cursos de línguas modernas que ele fará, como alemão e inglês, além das disciplinas de história e de filosofia. Isto expressa a maneira como a época vê a filologia como um campo disciplinar vasto que contava com o apoio, o suporte de algumas disciplinas auxiliares, em particular a literatura, a linguística, ou a glotologia, como diziam, a história, e algumas muito específicas, como a paleografia, a epigrafia, a numismática e outras, mas que eram consideradas necessárias para o desenvolvimento destes estudos filológicos. Bem, a formação de Gramsci ela é bastante acidentada, seus anos de universidade são acidentados, porque a bolsa era de um valor muito baixo, que permitia uma existência em condições penosíssimas em Turim, e muitas vezes faltava a Gramsci o dinheiro para
a se alimentar ou mesmo se vestir de maneira adequada para enfrentar o frio do Piemonte. Né? Torino fica aos pés dos Alpes. E é um curso, então, com altos e baixos. Gramsci não presta exame da maioria das disciplinas que ele cursará entre 1912 e 1915, mas presta alguns exames, e alguns exames eles obtêm desempenho bastante alto. Um deles, o mais marcante, que é a sua nota máxima, é da disciplina de glotologia, com o professor Matteo Bartoli. Será extremamente importante na formação de Antonio Gramsci. Outro professor muito importante para a formação de Antonio Gramsci é o professor de literatura italiana, professor livre docente Umberto Cosmo, o qual se tornará amigo e com o qual se corresponderá já na prisão, procurando saber o que o seu antigo professor pensava a respeito da interpretação que Gramsci faz do canto 10º do Inferno, de Dante Alighieri. Como disse, uma formação conturbada, uma formação com altos e baixos, mas isto não é revelador do pouco empenho acadêmico de Antonio Gramsci, mas sim das condições extremas nas quais ele realiza o seu curso. Alguns professores se lembrarão muito bem dele, o próprio Matteo Bartoli. Gramsci tem a sua nota máxima na disciplina de Bartoli de glotologia. Depois, no ano seguinte, em 1912, no ano seguinte é convidado para atuar como monitor, tutor desta disciplina, e Bartoli lhe dá a atribuição de escrever uma apostila, resumindo o curso, coisa que Gramsci fará. É um texto que foi publicado há aproximadamente 10 anos na Itália, um texto que era conhecido de muito poucos, e é um texto extremamente interessante para sabermos um pouco o que Gramsci havia, de fato, estudado. O próprio Bartoli lhe faz perguntas sobre o uso de certas palavras no dialeto sardo, né, e que Gramsci repassa tais perguntas para a sua irmã e para a sua mãe, perguntas estas que tinham por objetivo construir um vocabulário para um Atlante, uma enciclopédia linguística que estava sendo produzida na Áustria. Bem, temos então uma formação, como eu dizia, com altos e baixos, mas com alguns momentos altos muito, muito importantes. Importantes porque revelam certos interesses de Gramsci. A própria seleção que ele faz das disciplinas optativas revelam esse interesse, mas também porque, como o próprio Gramsci dirá, né, é a partir desta experiência universitária que ele forma um hábito de estudo, uma disciplina metodológica que ele seguirá por toda a vida. Escrevendo muitos anos mais tarde, em 1949, a respeito do seu antigo amigo, Palmiro Togliatti dirá que, antes de mais nada, Gramsci tinha uma qualidade, né, que vinha dos grandes amantes do método histórico, que então ensinavam em Torino. A precisão do raciocínio, o gosto pela informação exata, o desdém e até a repugnância moral, eu diria, pelo improviso e superficialidade. Esse amor filológico pela documentação, dizia Togliatti, ele nunca abandonará.
E, de fato, a filologia aparece nos escritos jornalísticos de Gramsci, mas também nos cadernos do cárcere. Bem, o que é isto que Gramsci aprende nestes seus estudos filológicos? Em primeiro lugar, a suspeitar dos próprios textos. A filologia é um método que nos permite reconstruir o processo de produção ou de recepção dos textos, de maneira a procurar estabelecê-lo da maneira, do modo mais preciso e fiel às intenções do autor. Isto é muito comum nos estudos clássicos, porque aquilo que nós achamos que Aristóteles escreveu sobre a política chegou até nós por meio, muitas vezes, de edições mutiladas, edições transfiguradas, às vezes edições reinventadas pelos copistas. E estabelecer o texto original destes clássicos sempre foi um desafio. Mas o mesmo, nós vamos ver, nós poderemos dizer a respeito de Marx e também de Gramsci. Daí a importância do método filológico. Então, nos seus artigos jornalísticos, enfrentando-se com personalidades da cultura turinesa, e alguns, inclusive, professores seus, em mais de uma oportunidade, Gramsci recorreu a argumentos filológicos para confrontar estas pessoas. Perguntava aos seus oponentes a respeito da edição que tinham citado de determinada obra, se era a primeira ou se era a segunda, qual conteria certas mudanças, atualizações e transformações, questionava a respeito dos usos que faziam de certas expressões, questionava até mesmo a respeito do conhecimento que seus oponentes teriam a respeito dos estudos linguísticos, da filologia, dos estudos clássicos e assim por diante. É parte, então, isto de uma crítica cultural, mas é também parte, vejam bem, de uma crítica política. Por quê? Porque a filologia, no começo do século, no final do século XIX, início do século XX, é uma disciplina que se desenvolve fortemente na Alemanha. No contexto da Primeira Guerra Mundial, Itália e Alemanha estão em campos opostos e um certo antigermanismo aparece na cultura política italiana. E isto vai fazer com que autores intelectuais nacionalistas questionem não apenas autores alemães, mas a própria filologia, que era vista como uma disciplina alemã. E Gramsci sairá em defesa destes autores alemães e em defesa da filologia, com uma polêmica que tem um conteúdo político muito claro, que se revela no contexto da Primeira Guerra Mundial. Bem, mas depois de 1919, ou seja, depois da fundação do Ordine Novo, Gramsci não faz mais referência à filologia nos seus artigos jornalísticos. A filologia reaparecerá, entretanto, no primeiro caderno do cárcere, que Gramsci começa a redigir a partir de 1929, como o nome diz, já na prisão. Não aparece no índice dos temas que Gramsci gostaria de estudar, mas aparece claramente na
a linguística, neste índice, e nos argumentos que Gramsci desenvolverá. Por exemplo, em um parágrafo 43 do primeiro caderno, quando ele vai falar dos discursos políticos parlamentares, né, ele vai utilizar um argumento que é tipicamente filológico. A filologia chama sempre a atenção para a multiplicidade das fontes, para as variações que o mesmo texto pode ter. E Gramsci escreve: ao lidar com uma atividade parlamentar específica, é necessário manter certos critérios de pesquisa e julgamento. Quando um deputado de um partido fala ao parlamento, pode haver 3 versões do discurso: a versão das atas parlamentares, a versão do órgão oficial do partido e a versão do jornal de outros partidos, outros jornais de grande circulação. E a preocupação de Gramsci toda era, bem, qual é a versão, se queremos fazer um estudo sério e rigoroso, que devemos utilizar? Provavelmente nenhuma das 3. Provavelmente é da comparação das 3 versões que nasce, né, o verdadeiro discurso, porque o discurso não é só aquilo que foi dito, não é? É também aquilo que outros ouviram. Ele não é só emissão, não é? Ele é também recepção. Mais à frente, no caderno número 4, uma importante nota metodológica que abre os apontamentos de filosofia, Gramsci coloca de novo a questão em termos filológicos, embora não cite a palavra, e desta vez referindo-se ao estudo da obra de Marx. Ele vai dizer: no caso de Marx, a obra literária pode ser dividida nestas categorias. Primeiro, obras publicadas sob responsabilidade direta do autor. Segundo, trabalhos não publicados sob responsabilidade direta do autor, mas por outros após a sua morte. Quanto a isso, diz ele, seria bom ter um texto diplomático que ainda não tivesse sido reelaborado pelo compilador, ou pelo menos uma descrição meticulosa do texto original, feita com critérios diplomáticos. Bem, a edição diplomática, ela é uma edição que é resultado do trabalho filológico, evidentemente, da filologia que Gramsci está falando. E completa esta observação dizendo que juntar este material disperso e organizá-lo a partir destes critérios de rigor seria importante para dar ao estudo algumas pistas para avaliar criticamente a confiabilidade da redação compilada por outros das obras inéditas. Viram só, ele está falando de Marx, certo? Gramsci, que entre 1923 e 1924 estava em Moscou, né? Sabia da edição que Davi Riazanov estava levando das obras completas de Marx, chamada primeira edição da Marx Engels Gesamtausgabe. Isto no contexto do Instituto de Marxismo de Moscou. E sabia também da publicação de alguns textos inéditos por parte de Riazanov, inclusive aquela primeira parte da ideologia alemã, que é o capítulo sobre Feuerbach. E não só aqui. Conhecedor dos problemas próprios da publicação da obra de Marx, Gramsci, em um contexto no qual ele quer levar uma batalha filosófica e política contra os 2 revisionismos do marxismo, aquele promovido pelo neoidealismo, dirigido por Benedetto Croce, mas também aquele do marxismo oficial, como ele chamava,
que tinha seu expoente em Nikolai Bukharin, Gramsci, que estava disposto a levar a batalha contra estes dois revisionismos do marxismo, considera fundamental voltar à obra de Marx, mas com critérios filológicos apurados. Que é este o objetivo, fica clara a segunda versão desta nota, que vai aparecer no parágrafo 2 do caderno de número 16. Aí não resta dúvida de que é da filologia que Gramsci está falando, porque ele próprio, parágrafo 3, perdão, porque ele próprio, assim o coloca. Vai dizer, perdão, parágrafo 2, vai dizer ele, se deseja estudar o nascimento de uma concepção de mundo que nunca foi sistematicamente exposta por seu fundador, é Marx que ele está falando, certo? E cuja coerência essencial deve ser procurada não em cada escrito, ou em cada série de escritos, mas em todo o desenvolvimento do trabalho intelectual variado, no qual os elementos da concepção estão implícitos, é necessário realizar preliminarmente um trabalho filológico detalhado e conduzido com o máximo de escrúpulo e precisão, honestidade científica, lealdade intelectual, ausência de qualquer preconceito e apriorismo ou tomada de partido. É preciso estudar Marx de modo rigoroso. E depois, para deixar claro seu compromisso com a filologia, no parágrafo 3 do caderno 16, Gramsci vincula a filologia à filosofia da praxis. Ou seja, aquele modo a partir do qual ele vê o marxismo como uma concepção de mundo. Vai dizer, discutindo a importância de um repertório sobre a filosofia da praxis, ou seja, uma enciclopédia sobre a filosofia da praxis, que explicitasse os conceitos e pudesse se contrapor ao manual de sociologia de Nikolai Bukharin, ou seja, o manual do marxismo oficial soviético. Gramsci vai dizer que para isso é necessário uma filologia da história e da política como são concebidas pela filosofia da praxis. Filologia da história e da política como são concebidas pela filosofia da praxis. E o que permite esta filosofia, perdão, esta filologia? Ela permite uma atitude aberta no enfrentamento dos textos. Ao invés do leitor impor aos textos a sua interpretação, ao invés do leitor solicitar o texto pelo amor às teses previamente estabelecidas, esta frase é de Gramsci, solicitar o texto pelo amor às teses. Ao invés disto, permitir que o autor fale por meio do texto. E para isto, Gramsci nos adverte, naquele parágrafo 1º do caderno 4, no parágrafo 2º do caderno número 16, para isto, não basta pensar aqui e ali algumas frases. Para isso é necessário tomar a obra deste autor, obra que queremos reconstruir, pensamento que queremos reconstruir na sua integralidade. É necessário tomar a obra deste autor em sua completude e ver o processo de construção desta concepção do mundo no interior de todo este percurso, percebendo ali aquilo que é acidental ou acessório
e que, portanto, o autor vai descartando ao longo do tempo daquilo que é permanente, aquilo que é orgânico ao próprio argumento e que, deste modo, permanece ao longo da obra e organiza esta obra. Isto, creio eu, é crucial para entendermos, em primeiro lugar, a relação de Antônio Gramsci com o marxismo, o que permite a ele afastar-se decididamente e ser um crítico do chamado marxismo oficial. É ele que dá o nome, ele que chama de marxismo oficial. E quando ele dá o nome de marxismo oficial, ele não está falando apenas da social-democracia. Como fica claro quando ele associa Nikolai Bukharin ao marxismo oficial, ele está falando da social-democracia, de Plekhanov, por exemplo, mas também do marxismo soviético, do marxismo da Terceira Internacional. Então, é este método filológico que permite, por um lado, a Gramsci afastar-se deste marxismo oficial e construir uma filosofia da praxis crítica, que é a expressão do potencial crítico e inovador do materialismo histórico. É este empreendimento que ele faz. Mas não poderia ter feito este empreendimento, e este empreendimento que está plasmado nos cadernos do cárcere. Mas não poderia levar a cabo este empreendimento sem a filologia. Então, Gramsci é um filólogo e Gramsci utiliza intensamente o método filológico nos cadernos do cárcere. Para Gramsci, o método filológico é parte fundamental da filosofia da praxis. Sem método filológico, não há filosofia da praxis. Isso está bastante nítido nos cadernos do cárcere. Bem, a questão toda é que este método filológico que é apresentado por Gramsci e que ele mobiliza para o estudo de Marx, estudo de Engels, estudo de Benedetto Croce, estudo da obra de Francesco de Santis e de outros tantos mais. Este método é também crucial para o estudo da obra do próprio Gramsci. Por que razão? Em primeiro lugar, porque os cadernos do cárcere, mas não apenas os cadernos do cárcere, também os seus escritos jornalísticos, eles não são unívocos. No sentido de que não é um texto acabado e levado pelo seu próprio autor a este ponto de finalização, né, que constitui o que nós chamamos de uma obra. A rigor, os cadernos do cárcere não são uma obra, neste sentido, de algo acabado, de algo finalizado. São um canteiro de obras. Os cadernos do cárcere nunca foram finalizados por Marx. E eles são extremamente acidentados no seu percurso. Gramsci, como se sabe, escrevia notas sobre os mais variados temas em cadernos escolares, ele preferia os de tamanho pequeno. Justapondo temas, sem muita preocupação entre, né, continuidade de um para outro. Eram notas que muitas vezes se bastavam a si ou se relacionavam com uma e outra que estava ali mais perto, ou com notas às quais ele fazia referência. Mais tarde,
a partir de 1932, Gramsci, lembre, começa a escrever em 1929, Gramsci decide reunir estas notas em cadernos especiais, temáticos, um dedicado à filosofia de Benedetto Croce, outro dedicado a Maquiavel, outro dedicado aos intelectuais, a questões escolares, outro dedicado a um estudo sobre a introdução à filosofia, outro a argumentos de cultura, outro a linguística, outro ao ressurgimento italiano, e assim por diante. E neste processo, transcreve aquelas notas que estavam presentes nos primeiros cadernos para estes cadernos chamados especiais. E neste processo, ele reformula as notas, ele as reescreve, ele muda palavras, põe ou tira aspas, e isso é muito importante para a maneira como Gramsci lida com os conceitos, substitui expressões por outras. Tem um novo texto. Os cadernos do cárcere, ao contrário do que imaginaram os editores da chamada edição crítica temática, não é apenas o conjunto dos cadernos especiais. Ele é também aqueles cadernos miscelâneos, ou seja, as primeiras versões das notas são importantes. E a comparação das primeiras versões com as últimas versões são importantes, porque elas nos permitem identificar as mudanças no pensamento de Antônio Gramsci, ou seja, os desenvolvimentos do seu processo de produção dos conceitos. E isto o que nos permite reconstruir neste emaranhado de notas, este labirinto de páginas, como uma vez escreveu Gianni Francione, o que nos permite reconstruir o pensamento de Gramsci neste labirinto de páginas é o método filológico. Ele que nos permite compreender o percurso do argumento e aquilo que Gramsci está destacando. Sem uma edição crítica, sem recursos documentais mais elaborados, mais sofisticados, é impossível fazer este trabalho filológico. E o que nós temos, o que fica em nossa mão, é a suposição daquilo que Gramsci teria querido dizer, a qual é muitas vezes a afirmação daquilo que nós gostaríamos que Gramsci tivesse dito. Então, um relançamento dos estudos gramscianos no Brasil implica, a meu ver, em uma retomada do método filológico. Eu vou dar um pequeno exemplo para vermos a dificuldade do texto gramsciano. Gramsci começa a escrever seus cadernos, primeiro caderno, ele escreveu primo quaderno, sabemos que foi por ali que ele começou. Os outros cadernos, as datas e a ordem são suposições a partir dos carimbos que as autoridades prisionais colocavam com data e a assinatura do diretor da prisão. Pois bem, Gramsci está lá envolvido com as notas do seu primeiro caderno e ele passa a enfrentar um problema, que é o número de publicações que ele podia ter na cela era muito reduzido. Ele só tinha permissão para ter poucas publicações. E o número de coisas que ele podia pedir, né, dos livros, das revistas que lhe chegavam em grande quantidade para ele. Ele tinha uma assinatura numa livraria que lhe encaminhava as coisas que ele solicitava. O seu amigo Piero Sraffa era quem pagava a conta. É isso que nós podemos chamar de o amigo ideal, o amigo que todo mundo gostaria de ter. Bem, Gramsci se vê perante um problema de que ele tem um grande volume de revistas que ele quer tirar dali.
Então ele começa, ele abre um caderno, que é o caderno número 2, a resenhar estas revistas. É resenha, é resumo, simplesmente isso, dos artigos que lhe interessavam e estavam nestas revistas. Neste processo, não é? Gramsci, num caderno número 2, resenha um artigo de Robert Michels sobre o lugar do líder carismático na história. Era um artigo que Michels havia publicado, né, no jornal Le Mercure de France. Os partidos políticos e a contestação social. Isto chama a atenção de Gramsci, e Gramsci resume isto. Ele faz isto em 1929, provavelmente em fevereiro de 1929. Quando nós não partimos do conhecimento de que Gramsci está apenas copiando um texto, ou seja, quando nós não cotejamos o texto de Gramsci com a fonte, nós corremos o risco de atribuir ideias de Michels a Gramsci. Em particular, esta ideia do chefe carismático, da importância do chefe carismático. Quando sabemos o que Gramsci estava fazendo, somos mais cuidadosos com esta nota. Acontece que nesta mesma nota, né, quando a gente pega o manuscrito, a cópia do texto escrito à mão por Gramsci, nós vamos ver que em determinado momento a caneta muda. E os estudos feitos posteriormente revelam que esta segunda parte, você vê que é escrita com outra caneta, não é de fevereiro de 1929, é provavelmente de setembro de 1930. E aí Gramsci não está mais resumindo Michels, Gramsci está colocando a sua opinião sobre um argumento de Michels. Michels atribuía aos partidos carismáticos um primitivismo, serão partidos liderados por chefes carismáticos, um primitivismo e uma ausência de programa. Michels tinha em mente, evidentemente, a figura de Mussolini. Michels se torna um fascista. Ele era um social-democrata na Alemanha, no início do século na Itália, depois se adere ao fascismo. Mas Gramsci contesta a tese de Michels e vai dizer: este partido, baseado exclusivamente numa liderança carismática, simplesmente não existe em lugar nenhum. Partido sempre tem programa. Partido sempre representa interesses. E que este programa e estes interesses possam ser apresentados de maneira enfática por um líder carismático, não anula o fato de que partidos têm programa. Vejam só, aqui não é mais Michels, né, como na primeira metade da nota. Aqui é Gramsci apresentando um aspecto extremamente importante para a compreensão do fascismo. Como Michels cita Mussolini no seu artigo, Gramsci também pode citar Mussolini na sua nota. São raríssimas vezes aquelas nas quais Gramsci cita o nome de Mussolini, justamente porque ele queria fugir da censura na prisão. Mas faz isto. E aí tem um juízo extremamente importante sobre a organização do Partido Nacional Fascista da Itália. Bem, é apenas este método filológico que nos permite valorizar os diferentes momentos desta nota. Identificar aquilo que é apenas uma cópia textual de um texto de Michels e identificar onde aparece o argumento de Gramsci. Mas também é interessante esta nota, porque ali revela, né, justamente este método filológico aplicado pelo próprio Gramsci. Porque Gramsci se pergunta
se esta ideia do chefe carismático de Michels é de Michels ou é de Max Weber. E aqui Gramsci, evidentemente, acerta na mosca. Ele vai acusar Michels de plágio, mas não é correto isto, porque em outras oportunidades Michels cita Max Weber. E Gramsci sabia onde estava a solução. Estava no curso de Sociologia Política, publicado por Michels em 1927. Gramsci diz, tem que ver se no curso Michels cita Weber, coisa que Michels faz. Bem, esta preocupação com as fontes, com a origem das ideias, né, isto é tipicamente próprio do método filológico. E eu acho, como estou tentando argumentar aqui, que este cuidado que Gramsci tinha com Marx, o texto de Marx, o texto de Croce, com o texto de Michels, esta reserva, este distanciamento que o levava a não solicitar o texto, a não fazer que o texto falasse o que ele queria, mas deixar que o texto falasse por si. Evidentemente que é Gramsci que faz as perguntas, né? Mas as respostas estão no texto, né? Não estão naquilo que Gramsci gostaria que o texto dissesse. Isto, que era uma prática de Gramsci, também deveria ser uma prática nossa no estudo da obra do próprio Antônio Gramsci. E com isto, eu posso encerrar a minha exposição. Não sem antes fazer um alerta. Por que é importante restabelecer o texto de Gramsci a partir de um método filológico? Porque estamos nos cadernos do cárcere, podemos falar também dos escritos carcerários, mas eu estou me concentrando nos cadernos de cárcere, perante um pensamento potente, criativo, capaz de interrogar o pensamento, a cultura de sua época, capaz de traduzir-se em política. E sem reconstruir de maneira competente, rigorosa, este pensamento, nós não vamos encontrar toda a potência dele, toda a sua capacidade de interpretar e de mudar o mundo. É isto para comecinho aqui da nossa conversa. Acho que agora sou eu que tenho que dizer que o seu microfone está desligado. Isso mesmo. Muitíssimo obrigado, Álvaro, não apenas pela brilhante exposição, né, mas sobretudo por propor, pautar esta temática, né, que ela não é tão óbvia, né, quanto os temas principais que a gente vai pensar no curso, vai pensar em poder, vai pensar em intelectuais, mas pensar a filologia não é óbvio, né, não é automático, mas ao mesmo tempo, como você demonstra, é absolutamente fundamental, relevante, né, e na parte final da sua fala, você explicita que já estava deixando claro, né, que é a contraposição entre esse cuidado extremo do Gramsci com a obra do Marx, em particular, mas não apenas, né, também com os seus adversários, também com aqueles com os quais ele dialoga, né, um rigor, né, muito impressionante, né, de não deslocar sentidos, de não... E a contraposição disso, né, com a falta de cuidado para a gente usar um certo eufemismo, né, para a gente ser gentil, a falta de cuidado na divulgação do Gramsci, em certa medida, uma argumentação que justifica, né, para popularizar mais rápido, mais fácil, como que qualquer simplificação seja razoável, aceitável, né, admissível. Eu acho que é fundamental que a gente, né, a partir do conjunto, né, de elementos que você coloca, né, a gente perceber, né, e observar isso. Me chama a atenção que você tem num texto recente, né, que você menciona que o Gramsci brasileiro
diz coisas diferentes para pessoas diferentes. É uma frase que me marcou, que eu acho que é bastante significativa, no sentido, né, que recupera, né, um debate, né, que não é novo, um debate crítico, né? Acho que a gente, em diferentes momentos deste curso, já citou o Edmundo Fernandes Dias e a crítica, né, que em inúmeros momentos ele fez, e eu acho que isso né, que é fundamental a gente recuperar, né, essa crítica. Então trago essa referência, né, essa lembrança, que acho que é importante. E aí, assim, nós estamos, acredito que finalizando aqui o bloco, né, o primeiro bloco de questões para colocar, mas só aproveitaria, né, nesse momento para colocar um pouco, talvez como uma primeira pergunta, assim, uma primeira questão, que é no sentido do o quanto de variedade, de diversidade de interpretações que uma obra em aberta, que uma obra inconclusa nos permite, no sentido de que é claro, né, que uma leitura cuidadosa, que uma leitura rigorosa não do Gramsci não permite determinadas leituras, né? Não permite determinados sentidos que são arbitrariamente transpostos, né, por intencionalidades políticas muito distantes. Né? O Gramsci liberal, entre aspas, seria talvez a forma mais fácil e pouco polêmica aqui entre nós de referir isso, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco isso, o quanto de diversidade de interpretações que é legítimo, que é possível, e o quanto que a gente pode, né, a partir de que ponto, se é que dá para se dizer assim, que a gente pode simplesmente dizer, olha, isto é uma falsificação, né, isto é uma transposição que confronta com o eixo que organiza o pensamento. E aí a gente pode discutir o eixo, o que é o eixo que organiza, né, como o Edmundo dizia que é a capacidade orgânica das classes trabalhadoras, outros colocam, né, a perspectiva da construção da revolução, seja o que a gente defina, né, mas talvez essa perspectiva de totalidade, essa análise de conjunto, né, quais são os critérios, né, quais são os elementos, eu acho que seria uma questão inicial. Acho que nós temos agora, né, o primeiro bloco a ser colocado, a gente vai, né, trabalhar sempre com 3 perguntas, né, e aí elas estão aqui colocadas no chat também para facilitar para você. E aí, com estas 3 perguntas, a gente volta, né? Em princípio, vai em 3 blocos, mas isso a gente vai sempre avaliando. Então, primeiro bloco, bloco 1, pergunta de número 1. Do Alexandre Protásio, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A publicação da edição Gerratana no Brasil teria o potencial de ampliar os estudos de cunho filológico? Quais foram os principais limites da edição brasileira? Teria ou terá, né, na medida em que a gente tem esta perspectiva ou possibilidade? Então, pergunta 1 do Alexandre, pode passar. Segunda pergunta, do Pascoal João dos Santos, de Ilhéus. Segundo a explanação, a filologia, antes de ser uma leitura e fala do leitor-estudante sobre o que diria o autor, é primeiramente uma escuta do que o próprio autor quer dizer. Como fazer isto hoje no Brasil para efetivar uma alteração social, se Gramsci, a rigor, não escreveu para o Brasil? E terceira, do Antônio Donizete Sgarbi. Professor Bianchi, é possível fazer alguma relação do valor que Gramsci dá à linguagem e à chamada virada linguística acontecida a partir de Wittgenstein? É possível aproximar o método filológico de Gramsci e a história conceitual ou história intelectual? Então, acredito que são estas as 3 primeiras. Já temos um bom material para iniciar o debate. Sim, todas excelentes, colocando questões super instigantes. Sim, concordo com você, Gilberto. Ou seja, há coisas que o texto é aberto, né? E os cadernos têm este caráter de obra aberta, não é? E, portanto, aberta a mais de uma interpretação. Mas há interpretações que não são legítimas, né? Ou seja, que não encontram amparo no texto. E isto, creio, um cuidado filológico nos permite impugnar. Eu vou dar um exemplo.
a ideia de que a hegemonia consiste numa ocupação de espaços institucionais da sociedade, espaços da sociedade civil, ou de que a hegemonia consiste, abre aspas, em uma longa marcha dentro das instituições, fecha aspas, esta ideia está presente neste livro que li com cuidado filológico, que se chama A Nova Era, a Revolução Cultural, de Olavo de Carvalho, certo? E está presente em muitos documentos da esquerda brasileira, infelizmente. É a mesma leitura descuidada, é a mesma leitura que imputa ao texto certas ideias que simplesmente não se encontram nele. Então, eu acho que a filologia nos permite impugnar certas leituras que não são legítimas, ao mesmo tempo que, sublinhando a diversidade do texto, nos abre para múltiplas interpretações. Por exemplo, Gramsci, no parágrafo 1º do caderno 4, fala lá como devemos tratar a obra de Marx e não usa a palavra filologia. No caderno 16, ele reescreve este mesmo parágrafo e põe a palavra filologia lá. Por que essa mudança? Eu tenho duas hipóteses. Roberto Dainotto tem outra. Ou seja, nós estamos ali no terreno das hipóteses, certo? Mas são hipóteses que podem ser, todas elas, a meu ver, são legítimas. Porque estão procurando, a partir do texto, responder um problema de investigação. Não é o caso em outras circunstâncias. Você lembra o Edmundo Fernandes Dias, né? Eu aqui gostaria de destacar quem me apresentou a filologia, né, foi Edmundo Fernandes Dias. A cópia que eu tenho até hoje da Oficina Gramsciana de Gianni Francione, que suponho deve estar o livro aí na União Oeste, certo? Esta cópia minha eu fiz a partir do livro do Edmundo. E a Oficina Gramsciana é o texto que funda, não é que funda, mas que dá um salto nos estudos filológicos, né, e muda o rumo da pesquisa sobre a obra de Gramsci. Então, sim. Pergunta aqui, duas perguntas do Antônio Donizete sobre a edição de Ratana. Olha, Donizete, eu atualmente não sou a favor da tradução da edição de Ratana. Por quê? Porque os italianos estão trabalhando em uma nova edição, né, que é chamada Edição Nacional. Eles já publicaram o primeiro volume, que tem os cadernos de 1 a 4, e é um livro, assim, muito superior. O aparato crítico da nova edição nacional, o aparato crítico da edição de Ratana é impressionante. Mas eles levam isto a outro patamar. Então, eu acho que valeria muito mais a pena, né, a tradução da edição nacional. A tradução da obra de Gramsci é um problema gigantesco. Gigantesco. E é um problema que, para os Estados Unidos, Joseph Buttigieg enfrentou. Ele só conseguiu chegar até o caderno número 10. Se não me falha a memória, Buttigieg morreu, infelizmente, há pouco. Um grande pesquisador da obra de Gramsci e um amigo. Qual é o problema? Gramsci tem os textos da primeira versão e tem o texto da segunda versão. É o que nós chamamos de texto A, a primeira versão, e texto C, a segunda versão. Os textos B são aqueles que têm uma única versão em todos os cadernos. Como é que você traduz o texto A e o texto C? Você não pode traduzir o texto A e depois, lá na frente, pegar o texto C e não olhar para o que você fez antes, certo?
Você vai ter que traduzir palavra a palavra, cotejando ver onde é que Gramsci mudou. Este trabalho é insano. 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 Então, o problema não são as 3.000 páginas dos cadernos do cárcere. O problema é a forma que o Gramsci escreveu aquelas 3.000 páginas. De todo modo, embora seja um trabalho insano, eu faria este trabalho insano uma única vez. Ou seja, investiria na edição nacional, né? Para não ter que enfrentar o desafio de traduzir a edição de Ratana e depois ter que traduzir a edição nacional. Enfim, é isto que eu faria. Por que a edição brasileira é problemática? Porque ela não tem todos os textos de Gramsci, ou seja, todos os textos A, as primeiras versões, foram eliminadas da edição. Então, não existe possibilidade de você comparar as mudanças que Gramsci faz. Por exemplo, esta que eu falei, entre o parágrafo 1º do caderno 4 e o parágrafo 2 do caderno 16. Não tem em português isso. Não dá para comparar. Nós só temos um pedacinho. Não um pedacinho, um pedação. Mas não é todos os cadernos do cárcere. Então, isso inviabiliza o trabalho filológico no Brasil. Ou vai para a edição italiana, ou não é possível. Simplesmente isso. Bela ideia que o João dos Santos coloca, assim, a questão fundamental aqui da filologia é um trabalho de escuta das várias vozes, né? Porque tem a versão do autor, a dos editores que mexeram nos textos, né? Ou seja, e veja só, nós deveríamos, como não há uma grande tradição de estudos clássicos no Brasil e de estudos filológicos, nós não estamos acostumados a isso, mas deveríamos desconfiar mais dos textos. Não digo só das edições mal traduzidas, dos textos em si. Por exemplo, Economia e Sociedade, do Max Weber, certo? Weber começa Economia e Sociedade com as categorias sociológicas fundamentais. Este é um texto que Weber escreveu para um livro que deveria ser Economia e Sociedade. Toda a parte sobre o Estado de Economia e Sociedade é uma invenção da Marianne Weber, esposa de Weber, e do seu editor. Se vocês pegarem a parte do Estado e compararem com política como vocação e parlamentarismo e governo numa Alemanha reconstruída, vocês vão se dar conta que o que tem em Economia e Sociedade é um recorte e cola de textos que Weber escreveu em anos diferentes, para ocasiões diferentes. O Capital de Marx. O que fazemos com os volumes 2 e 3? Que não são de Marx. São de Marx e Engels, que é quem reúne as notas, mexe nelas, dá coerência e publica o texto. E mesmo o volume 1 do Capital, livro 1, qual é a nossa edição de referência? É a edição que Marx publicou em alemão ou a edição que ele publicou em francês, revisando e alterando várias passagens? Ou seja, desconfiar dos textos é prudente. Então, sim, é uma escuta, mas das múltiplas vozes que aparecem nos textos. Recentemente, a Daniela Mussi e o André Kaisel fizeram um exercício de filologia com um texto insuspeito, que é Populismo na Política Brasileira, do Francisco Vefort, que é uma coletânea de artigos escritos por Vefort, que, quando ele reúne populismo na política brasileira, ele muda. Muda o texto, acrescenta novos conceitos, muda a maneira como ele define o populismo. E você só consegue entender o texto todo de Vefort ganha um novo sentido quando você compara a primeira versão e a segunda versão dos textos. Então, desconfiar dos textos é sempre prudente, não é? Bom, como fazer isto hoje para efetivar uma mudança social se no Brasil, a rigor,
Gramsci não escreveu para o Brasil. Aqui entra uma categoria gramsciana, que é a categoria de tradução. Quando nós nos apropriamos de um texto e fazemos um uso dele, nós estamos traduzindo ele para uma realidade que não é a realidade original deste texto. Mas é prudente e é recomendado saber que estamos fazendo um uso em uma tradução, ou seja, não é Gramsci falando hoje, certo? Somos nós recorrendo às categorias gramscianas para interpretar, por exemplo, a realidade brasileira. Eu fiz isto, interpretei a realidade brasileira da era FHC e era Lula como um processo de revolução passiva, que, a meu ver, se encerra com o golpe contra Dilma Rousseff, que abre uma nova era na política. Mas se trata justamente disso que Gramsci chamou de tradução, da tradutibilidade das linguagens científicas. A pergunta do Antônio Donizete Sgarbi sobre Wittgenstein. Olha, há um nexo Gramsci-Wittgenstein. E isto está documentado. Que nexo é este? É Piero Sraffa. Piero Sraffa, amigo de Gramsci, correspondente oculto de Gramsci na prisão. Sraffa não podia mandar cartas para Gramsci, então Sraffa mandava cartas para Tatiana Schuster, a cunhada de Gramsci. Tatiana escrevia como se fosse texto dela, mandava para Gramsci, Gramsci respondia, Tatiana copiava a carta de Gramsci e mandava para Sraffa. Tem uma triangulação ali da correspondência. Sraffa pegava isto e mandava para Togliatti, para os dirigentes do Partido Comunista Italiano. Bem, Sraffa era professor em Cambridge, certo? Sraffa era colega de Wittgenstein, com o qual manteve uma interlocução grande, forte. E há estudos sobre a relação Gramsci, Sraffa, Wittgenstein. Um deles, de Amartya Sen, Prêmio Nobel da Economia. Tem um surpreendente artigo sobre Gramsci e Wittgenstein. Recomendo que vocês procurem ele nos repositórios bibliográficos digitais. Ele está no JSTOR. Também é possível, creio, aproximar o método filológico da história intelectual, sem dúvida nenhuma. Eu acho que Gramsci, no caderno número 10, faz uma história dos intelectuais. Ele não é... É uma crítica à filosofia de Benedetto Croce, mas ele diz que, neste processo, é possível fazer uma história da cultura de nosso tempo. E é isto que Gramsci faz, a meu ver, no caderno número 10. Eu tenho procurado, nas minhas pesquisas, fazer uma história intelectual a partir de um método gramsciano. Não apenas quando eu pesquiso sobre Gramsci, agora estou pesquisando sobre o pensamento elitista italiano e os fascismos. Né? O método que eu mobilizo é um método gramsciano, fundamentalmente. Não é? Bem, creio que é isto. Passamos ao segundo bloco. Primeira questão é como explicar, que não me aparece o nome, mas como explicar o conceito de democracia, entre aspas, em Gramsci, George Vidipó. Segunda pergunta, Tony Neto, de Mossoró. Professor, qual a relação entre filologia e a filosofia da praxis? E a terceira que não tem o nome do autor. Tobias Barreto falava no pensamento filosófico no Brasil como filosofia em mangas de camisa.
como coisa importada, especialmente o positivismo. Como ler, compreender e efetivar o pensamento de Gramsci num país fraturado, doentio e excludente como o nosso nos dias atuais, tomando como base a sua fala sobre a filologia. Ok? Bem, voltando aqui à questão. A democracia é um conceito, vai parecer um chavão isso, mas em Gramsci a democracia é um conceito polissêmico. Não é? Ou seja, ele fala da democracia como regime político, né? E neste caso, a democracia como regime político é forma de dominação. Ou seja, é da democracia burguesa que ele está falando. Nos escritos pré-carcerários, isso aparece com nome e sobrenome, é a democracia burguesa, claramente. As maneiras como ele faz uso da ideia de democracia, não é? Nos cadernos do cárcere são mais matizadas, né? E democracia pode significar, por exemplo, no contexto do pensamento político do Risorgimento italiano no século XIX. Democracia é o Partido Democrático, o Partido de Mazzini, o Partito d'Azione. Ou seja, a democracia é um partido político no século XIX. A democracia é um movimento que se expressa no Risorgimento italiano. Nesse sentido, Gramsci recupera significados que a palavra democracia tinha no próprio século XIX. Mas a democracia também é regime político, forma de dominação. A democracia também é um vir a ser, algo a ser atingido. O que a democracia não é nos cadernos do cárcere é conceito de valor universal. Isso, de fato, não é. É óbvio que eu estou me referindo à obra de Carlos Nelson Coutinho. E vejam bem, se nós pegarmos o livro do Carlos Nelson sobre Gramsci, um estudo sobre seu pensamento político, nós vamos ver que Carlos Nelson vem falando sobre Gramsci, e quando ele vai falar de democracia, ele muda a chave e passa a falar de Togliatti. Que é importante não confundir Gramsci com Togliatti. Não apenas os contextos históricos são diferentes, pensamentos diferentes, embora Togliatti tenha se inspirado nas ideias de Gramsci. Filologia e filosofia da praxis. A filosofia da praxis é, para Gramsci, concepção de mundo, uma forma de ver o mundo, mas é também uma forma de compreender o mundo. Ou seja, há uma dimensão que poderíamos chamar de metodológica na filosofia da praxis. É aqui que entra a filologia. Que vou vou estender o meu argumento. Gramsci utiliza a palavra filologia nos cadernos especiais de duas maneiras. Uma é sem aspas e outra é com aspas. Geralmente, quando está sem aspas, ele está falando de filologia no sentido disciplinar e acadêmico, até mesmo, do termo. A filologia como um método da crítica textual, que Gramsci incorpora. Então, quando ele vai dizer que a filologia é preciso estudar Marx com rigor do método filológico, este método filológico vem sem aspas. Certo? Mas existem algumas circunstâncias nas quais a filologia aparece com aspas, não é? E uma delas, né, ele vai dizer
vai associar diretamente à filosofia da praxis, mas não como método de estudo de uma história intelectual, como método de análise da realidade em si. Ele vai dizer: a experiência na qual a filosofia da praxis se baseia não pode ser sistematizada. Isto aqui é caderno número 11, parágrafo 25. É a própria história, em sua infinita variedade e multiplicidade, cujo estudo pode dar origem ao nascimento de uma filologia, e ele põe esta filologia entre aspas, como um método de erudição na apuração de fatos particulares. O que ele está dizendo é que não são apenas os textos que são plurais, diversos, particulares. Os fatos, os eventos próprios da vida social e política também são plurais, diversos, particulares. E ele está dizendo que, assim como a filologia, entendida como crítica textual, ou seja, a filologia no seu sentido tradicional, nos ajuda a ver a particularidade dos textos, esta filologia, que ele põe entre aspas, nos chamaria a atenção para a particularidade dos fatos sociais. A importância de analisar os eventos sociais, eventos políticos, a partir daquilo que eles têm de original e de particular. E aqui ele chama disso de filologia, mas filologia entre aspas. E o que é esta filologia entre aspas? É a filosofia da praxis como método de análise da realidade. Certo? Bom, esta é a segunda questão. A terceira questão diz respeito a Gramsci e a política. Como mobilizar estas ideias de Gramsci de modo que elas tenham alguma efetividade na vida política nacional. Já comecei a responder isto a partir da ideia de tradutibilidade, da possibilidade de traduzirmos esta filosofia da praxis que nós encontramos nos cadernos do Cárcere, é um método de interpretação da realidade brasileira, da realidade latino-americana. Ao fazermos isso, evidentemente, vamos destacar certas coisas que europeus não destacam. Certo? Por exemplo, só muito recentemente, nos estudos gramscianos levados a cabo na Itália, o conceito de revolução passiva começou a receber a importância que mereceria. Enquanto isso, no Brasil, na América Latina, nós tínhamos vários livros sobre a ideia de revolução passiva. O livro de Dora Canucci e Javier Mena, publicado no México, sobre o conceito de revolução passiva. O livro do Luiz Werneck Viana, sobre a revolução passiva no Brasil, ou seja, os trabalhos de Carlos Nelson Coutinho, né, sobre a revolução passiva e a vida cultural brasileira, como o Carlos Nelson começa com o conceito de via prussiana e depois abandona ele, abraçando a ideia de revolução passiva. Ou seja, na América Latina nós vimos muito cedo, né, a capacidade heurística desta ideia de revolução passiva. E a capacidade explicativa que isto tem e as possibilidades que isto abre para compreendermos a realidade política brasileira. Há um processo de seleção, um processo de tradução, que nos permite fazer isto, com efeitos, a meu ver, políticos importantes. Compreender melhor a realidade brasileira, e creio que as categorias gramscianas nos ajudam a isto, compreender melhor a realidade brasileira pode fazer com que nossa prática política se torne mais efetiva. Se compreendêssemos a crítica de Gramsci à pequena política, talvez
a esquerda brasileira não fosse tão inofensiva e se voltasse para as questões que realmente importam. Bom, é isto. Terceiro bloco. Dois segundinhos, tinha um problema aqui na conversão da câmera, já estou resolvendo. Daria para fazer um bloco só com as observações sobre a bisnaguinha também, que foram muitas. Não, quem me acompanha nas lives sabe que a bisnaguinha está sempre presente. Hoje ela estava até um pouco tímida, né? Geralmente ela costuma passar aqui na minha frente, enquanto eu estou falando. Mas ela tem horários em que ela é mais ativa e a esta hora da noite ela já está um pouco cansada. Vamos lá. Primeira pergunta, Érica Pereira Fonseca. De que forma podemos compreender o método filológico dos erros filológicos contra os quais Fracaroli combate? Segunda. Professor, a partir do debate exposto e do que vimos da leitura e divulgação de Gramsci no Brasil, como separar os equívocos advindos de um infeliz exercício da filologia e o que podemos chamar de deturpação que beira a falsificação stalinista? É possível separar equívocos filológicos do exercício da disputa pela hegemonia? É pergunta da Patrícia Duarte. E terceira pergunta da Carla Silva, Unioeste. Obrigado pela fala. Queria pedir para você falar um pouco sobre a forma como os fascistas buscam reelaborar o método de Gramsci quando abordam a guerra cultural ou o gramscismo. Isto. Vamos aqui às questões que colocaram. As duas primeiras vou tentar juntar, depois falo sobre a última separadamente. Não é? Bem, sobre os erros ou os excessos filológicos, Gramsci está muito atento a isto. Ou seja, Gramsci digamos, um defensor do método filológico, mas é um crítico da erudição vazia que caracterizava muito dos filólogos italianos da época. Também é um crítico, né, das correntes estetizantes, né, da análise literária, né, que enfatizavam exclusivamente os aspectos da retórica. E nisto se opõe a vários dos seus contemporâneos. Então, vejam só, por um lado, Gramsci defende o método filológico, por outro lado, critica os excessos, critica o filologismo, critica a erudição vazia. Qual é o critério que nós devemos tratar? Vejam bem, o que Gramsci está criticando não é a aplicabilidade ou a não aplicabilidade das descobertas filológicas à política. Isto, para ele, não é uma questão.
Ou seja, o raciocínio de Gramsci não é utilitarista. Ele não acha que todo o pensamento deva orientar uma tomada de posição política. Ele acha que todo pensamento em si é política. Até mesmo esta vazia erudição filologista, ela é em si política. Então, a questão se isto é aplicável ou não aplicável à realidade política, ou se transforma ou não se transforma em um movimento de partido, isto para Gramsci é completamente secundário. Completamente secundário. Pelo contrário, ele acha que, às vezes, ele vai dizer isso com relação à social-democracia alemã, o empobrecimento do marxismo levado a cabo pela social-democracia alemã, a substituição da filosofia própria do marxismo por uma filosofia materialista, tout que encontramos, por exemplo, na obra de Kautsky e de outros tantos. Isto teria permitido a difusão do marxismo. Ou seja, teria, e mais do que isto, a confiança cega que esta visão mecânica, materialista vulgar da realidade produz no futuro da humanidade, a ideia de que caminhamos sempre em direção à emancipação, teria permitido à social-democracia resistir durante as leis antissocialistas. Então, um pensamento pobre, intelectualmente pobre, ele pode, inclusive, ter a sua utilidade prática e ser efetivo politicamente. Acontece que este pensamento político pobre, este marxismo vulgar, nunca seria capaz de afirmar uma concepção de mundo que permitisse aos socialistas se contrapor à alta cultura burguesa e disputar o terreno da cultura com esta alta cultura burguesa. Este é o problema. É o problema que aparece na metáfora da reforma e do renascimento, que Gramsci mobiliza nos cadernos do cárcere. O renascimento, como cultura altamente elaborada, mas que não se conecta com as massas, a reforma protestante como uma cultura de qualidade inferior, poderíamos dizer, mas que consegue se conectar a movimentos sociais, ao curso da história. Uma ideia que aparece também em Benedetto Croce. Depois, a partir de final de 33, início de 34, Gramsci abandona esta dicotomia entre reforma e renascimento e passa a defender um programa que seja uma combinação da reforma e do renascimento. Ou seja, por um lado, a capacidade de produzir uma alta cultura, por outro lado, a capacidade de conectar esta alta cultura com a vida das massas. O movimento da reforma, o movimento do renascimento, juntos. Então, qual é, então, o problema da erudição vazia, o problema do filologismo? O problema da erudição vazia, o problema do filologismo é que estão desconectados da história. E para Gramsci, o método filológico é um método histórico. E a concepção de história que Gramsci tem é, neste sentido, muito próximo à concepção crotiana da história, na qual a história é sempre história do presente. Que se sintetiza em Gramsci na unidade, que Gramsci chega a falar de identidade entre história, filosofia e política. Se nós quisermos brincar com as palavras, nós já vimos que para Gramsci filologia
este método da filosofia da praxis, nós podemos botar ali história, filologia e política. Certo? Então, como evitar os erros do filologismo? Não é procurando aplicar estas ideias de Gramsci imediatamente à realidade. Enfim, é vendo a dimensão histórica e política destas ideias. A conexão disto com a luta política, ela ocorre de maneira, nós podemos dizer, quase espontânea, né? Uma vez que a identidade entre história, filosofia e política é preservada. Guerra cultural e gramscismo. Deve sair ainda este ano um artigo meu com a Daniela Mussi sobre a circulação das ideias antigramscistas na América Latina. Eu apresentei isto em alguns eventos. Né? E nós temos ali um postulado de ordem metodológica. Olha, se estamos discutindo circulação de ideias antigramscistas, né? Digamos, a adequação destas ideias, né, ao texto de Gramsci é uma questão menor. Eu não creio que seja muito relevante ver se Olavo de Carvalho leu direitinho Gramsci ou não, ou se inventou aquilo tudo. O importante é que ele identifica um alvo, que ele mobiliza as palavras-chave, não é? E que, ao fazer isto, faz circular no Brasil um pensamento antigramscista que não teve origem no Brasil. Teve origem em outros lugares. Ou seja, o que Olavo de Carvalho está fazendo, na verdade, é traduzindo o antigramscismo argentino, chileno, inglês e norte-americano para o contexto brasileiro. Mas as origens disso estão em outro lugar. Agora, ao fazer isto, os antigramscistas estão sendo gramscianos, ou seja, a guerra cultural é um gramscismo às avessas? É isso que nós poderíamos imaginar. Olha, os conservadores não precisam de Gramsci para fazer isto. O pensamento conservador sempre teve, no âmbito da cultura, o seu campo de batalhas. Isto explica o antigramscismo, mas não o suposto gramscismo dos conservadores. Por que explica o antigramscismo? O ódio contra Gramsci é porque identificam em Gramsci um competidor, as ideias de Gramsci, um competidor em um terreno que, durante muito tempo, foi exclusividade do pensamento conservador, que é este terreno da cultura. Então, por isso, o ódio todo que os move foram desafiados no seu próprio terreno. Viram só, pensamento gramsciano, os liberais, os economistas liberais, não estão nem aí para Gramsci. Estão aí para Gramsci na medida em que eles são também conservadores. Mas, se não estariam nem aí para Gramsci, porque Gramsci não os desafia no terreno da teoria econômica. Ou, pelo menos, não consideram que o pensamento de Gramsci é um desafio à altura. Mas, no terreno da cultura, Gramsci porque Gramsci identifica a cultura como terreno de batalha e o terreno decisivo das lutas. É o terreno no qual novas concepções de mundo se manifestam e se afirmam. Bem, creio que era isto. Uma vez mais, muitíssimo obrigado, Álvaro. Foi excelente. Com isso, encerramos a nossa 9ª aula das 14
né, deste extenso curso que propusemos, mas que se mantém, né, nós estamos encerrando a aula com 400 pessoas online, né, e a gente sabe que tem uma reprodução depois, né, de divulgação dos links. Foi mencionado aqui no chat, né, que as primeiras aulas estão no Spotify agora também, e trabalharemos também com outras formas, né, de divulgação, e ao mesmo tempo pensando e amadurecendo, né, a continuidade, novos projetos nessa perspectiva que a gente construiu e vem trilhando, buscando um conjunto, né, de leituras, de interpretações com diversidade, mas dentro de um campo, né, crítico, de um campo comprometido, né, com as lutas sociais, com a perspectiva marxista, marxiana, gramsciana. Então, a gente encerra a aula de hoje, né, agradecendo ao Álvaro, agradecendo a presença de todos, em especial os que se mantêm, né, até o final da atividade, os que encaminharam perguntas. Iniciamos hoje, né, testando uma nova forma, né, de coleta de perguntas, que aparentemente funcionou bastante bem, né, no formulário. Então, por hoje é isto, né, nós, no encerrar, né, convidamos, né, para a próxima aula, como sempre, em 2 semanas, né, dia 25 de agosto, contribuições de Gramsci para entender a realidade brasileira, né, aula com o professor Marcelo Badaró Matos, né, da Universidade Federal Fluminense, né, a nossa 10ª aula das 15. Então é isto, né, boa noite a todas e todos, e retornamos na próxima aula. Obrigado, Gilberto, mais uma vez pelo convite, obrigado a todos que ficaram aqui conosco nesta conversa. Boa noite a todos, todas. Fiquem bem e em segurança.